Fala meu amigo, fala minha amiga, no vídeo de hoje eu vou mostrar as novas tendências da variante do avanço da defesa francesa. Então eu vou analisar uma partida jogada no Sarjah Masters em maio de 2025, ou seja, uma partida super nova, super atual, e ali a gente vai discutir algumas ideias da variante do avanço, que começa com os lances E4, E6, D4, D5 e E5, e aqui a gente vai discutir aqui como os grandes mestres estão interpretando essa variante e o que a gente pode aprender com isso. Então a partida começa logo após a vinheta. Então, começando aqui com a partida de um enxadrista aqui chamado Ivan, o sobrenome complicado, de 2563, contra um outro enxadrista da Armênia de 2666, ou seja, dois enxadristas fortes, né? Então, a variante do avanço, C5, C3, cavalo C6, cavalo F3 e bispo D7. Então, aqui vale a primeira explicação, né, do porquê bispo D7. Né? Também é muito popular nesta posição jogar com dama B6, é uma ideia bem recorrente, enquanto o bispo D7 é um lance um pouco mais flexível. Né? Então, por exemplo, contra dama B6, uma linha que está bem na moda, né, é a variante com bispo D3. E contra C por D4, roque, sacrificando o peão de C3 aqui, né, em troca de um desenvolvimento rápido do cavalo, entre outras vantagens. Então, quando as pretas jogam bispo D7, eu achei esse lance interessante. Por quê? Porque se jogar bispo D3, é possível que uma variante como essa já não funcione tão bem, porque C por D4. E, por exemplo, se jogar roque, agora eu posso capturar em C3 e mesmo que capture de cavalo, a dama não vai estar em B6 e ela estará melhor colocada em D8 do que em B6. Por quê? Porque aqui eu posso jogar um lance assim, por exemplo, e eventualmente tentar um plano com dama B8 aqui, pressionando este peão em E5 junto com o cavalo G6, né? Pressionando aqui o peão de E5. Então a dama em D8, nesta posição, ela é melhor posicionada que o cavalo, que a dama em B6. Né? Então, esse pode ter sido o motivo desse lance bispo D7, né? Um lance flexível. E claro, se ele, por exemplo, voltando aqui, né? E se ele jogasse bispo D3, toma, aí sim, dama B6 entrando nas variantes normais aqui desta linha, né? Sem nenhum problema. Então, esse bispo D7 primeiro, ele meio que evita essa ideia de dar o peão em C3, né? Então isso pode explicar um pouco esse bispo D7. Então as brancas jogaram aqui bispo E2, que é um lance natural, né? Lance totalmente possível. Bispo E2. E aqui cavalo de G, E7. Que também é uma jogada interessante, né? Também seria possível, por exemplo, jogar outros lances, como tomar em D4, próprio dama B6, né? Mas cavalo E7 está bem, é um lance clássico, posicional. A partida, então, aqui tem uma linha muito conhecida com cavalo A3, e aí, por exemplo, CD4, CD4, cavalo F5, cavalo C2, dama B6, roque, e poderia, por exemplo, um cavalo A5, ou eventualmente um torre C8. Tudo isso aqui é possível, mas nesta posição as brancas optaram por roque, que também é um lance interessante. E agora as pretas aqui possuem algumas alternativas. Né? A alternativa lógica seria mesmo jogar o peão por peão, cavalo F5, né? E aqui o cavalo teria esta casa C3 como a casa ideal para desenvolver, por exemplo, contra um dama D6, um lance como cavalo A4, aqui com uma posição possível de se jogar também. Né? Outra ideia interessante para as pretas nessa posição é jogar com o cavalo G6. Cavalo G6 já eventualmente se preparando para alguma captura para retomar em E5. Então, por exemplo, aqui uma possibilidade da teoria seria um desenvolvimento natural com bispo E3, dama B6, dama D2 defendeu B2, bispo E7, G3, H6. Enfim, isso poderia ser jogado aqui, né, de alguma forma. Né? Uma posição onde as pretas trocam o bispo de casas brancas e ficam numa posição mais ou menos confortável. Né? Então aqui está muito perto da igualdade, embora o branco ainda tenha algum tipo de pressão. Aqui as brancas jogaram D por C5 e as pretas jogaram A5. Né? Claro, esse C5 tem como encontra que debilita um pouco a casa B5. Então as brancas podem jogar com A4, cavalo A3, cavalo B5 em algum momento e ficar com o cavalo aqui num ponto de apoio, num buraco, que seria uma coisa interessante para as pretas. Né? Pensando aqui um pouco para as brancas eu vejo que elas teriam um lance prático que seria interessante, seria bispo D3, questionando um pouco aqui esse cavalo em F5, que a ideia do cavalo em F5 é bater no peão em D4, mas como não existe mais peão em D4, ele perde um pouco o seu sentido. Então, por exemplo, se eu quero recuperar em C5, eu estaria perdendo um peão, embora este seria um sacrifício posicional aqui, onde o computador avalia que as pretas têm compensação pelo peão a menos, aqui, depois de bispo E6, roque, né? Ou até mesmo um cavalo E7, bispo vem para C6, ou seja, segundo o computador isso pode ser jogado pelas pretas, mas o fato é que tem um peão a menos,
esse peão pode ser recuperado, provavelmente, mas não é algo assim tão simples de jogar, né? Eu provavelmente, se estivesse jogando essa posição, jogaria cavalo H4, que é o lance natural aqui, né? Você tenta trocar para capturar em E5, né? Então, esse é o lance típico aqui para o jogador de francesa, né? Então, a partida poderia seguir com cavalo de BD2, bispo por C5, cavalo por, dama por, cavalo F3, dama E7, bispo G5, F6, por exemplo, né? Isso tudo, claro, que não é forçado, mas é só uma ideia de como a variante poderia seguir. Depois disso, roque, agora as pretas podem especular algo na coluna G, podem jogar E5, então as peças pretas aqui estão bem posicionadas, tem bom controle central. Claro que o branco tem contra-jogo aqui com lances como B4, A3, B4, e um ataque na ala da dama, né? Então, essa seria uma variante muito interessante que as brancas poderiam aqui deixar a partida bem legal, né? Então, bispo D3 aqui é uma jogada que eu achei interessante. Só que o branco aqui jogou um lance meio digamos assim, fora do espírito da posição, que foi C4, né? C4 é um lance que, geralmente, as pretas omitem um pouco esse C4, as pretas não consideram esse lance, que não é um lance típico, assim, na maioria das posições da defesa francesa, né? Mas tem muitas posições que esse lance é muito forte para as brancas, o que eu não tenho claro que é o caso aqui, porque este lance causa uma debilidade grave em D4. Então, se esse cavalo aqui poderia estar com poucas opções de casa, né, aqui ele já começa a ganhar opções importantes em D4, por exemplo, né? Então a partida seguiu aqui com D por C4. Digamos que essa é uma linha um pouco mais passiva, digamos assim, né? O que também a gente precisa considerar que o jogador de brancas tem 100 pontos a menos de rate que o das pretas, então provavelmente o branco aqui queria secar um pouco a posição e tentar levar pelo empate, né? Então cavalo C3. Bispo por C4 também é possível, as pretas vão capturar aqui, né? Mas acabou jogando cavalo C3. É lógico que no melhor dos mundos as brancas gostariam de jogar uma ideia nesse estilo, mas não vai dar tempo, né? Porque bispo C5 e aqui cavalo E4. E aqui essa é uma posição que tem que cuidar um pouco, porque esse bispo é muito forte, né? Então a gente não gostaria de deixar o cavalo capturar. Porém, se a gente volta, por exemplo, para E7, a gente pode estar levando um lance como G4 aqui, permitindo, por exemplo, um cavalo H4, né? Porque agora eu perdi o controle da casa D4. Então eu jogaria um cavalo H4, captura, e entra um cavalo D6 cheque, ou seja, então aqui a posição começou a dar certo para as brancas, né? Então, por esse motivo, contra cavalo E4, as pretas jogaram dama D6 mesmo, um lance que defende o bispo e mantém aqui o controle sobre D4, que é a casa crítica aqui da partida, né? Então, aqui as brancas fizeram um lance que eu confesso que eu não entendi muito bem, que foi o lance bispo F4. Imagino que elas já estão prevendo, por exemplo, um bispo C4. Elas poderiam estar com algum tipo de receio de cavalo D4, ameaçando a capturar em F3, depois captura em E5, né? Mas um lance normal aqui seria G4 mesmo, temático, né? Que ainda que o cavalo venha para o D4, troca, e cavalo D6 cheque, rei E7, cavalo por C4, ou seja, essa seria uma variante que a posição é super complicada, os dois reis aí têm seus problemas, então é bem interessante essa posição, embora eu prefira um pouco as pretas, mas as brancas estão jogando aqui, tem atividade suficiente, né? Então, a partida aqui seguiu com bispo F4, então esse é um lance que eu achei um pouco passivo, e cavalo D4, lance natural, tomou, e G4, né? Então chegamos na posição aqui crítica da partida aqui. Se você quiser parar aqui este vídeo e dar uma pensada, seria bom, porque a posição é muito interessante, né? Então, eu vou continuar a explicação aqui. Aqui as pretas jogaram bispo C6. É claro que uma variante como peão por e bispo por é terrível, né, para as pretas, né, para as brancas, né? Porque, por exemplo, se captura, eventualmente pode ter algum problema lá na ala do rei, já que esse bispo, essa dama, estão muito fortes aqui, né? Então, por exemplo, um lance até como roque aqui, eventualmente, né? Ameaçando os cheques e, por exemplo, se tira a dama aqui, eu posso estar tomando de dama. É que ele vai trocar em C4, né? Isso que eu não gostei. Talvez um rei B8 primeiro. Mas a ideia é que passar a dama para a ala do rei, tentar atacar e tal, né? Então, o fato é que as brancas aqui devem tirar o cavalo, jogar o cavalo D4 para tentar capturar o peão de C4 com o cavalo. E aqui as pretas fizeram um lance brilhante, que é o G5 temático na defesa francesa, né? Um lance que aparece em muitas partidas e que, quando dá certo, um lance que bem relevante aqui, que muda a avaliação da posição, né? Então, claro, um lance como cavalo por C4, dama C5, né? E a partida continua. Então aqui as brancas, se capturar, por exemplo, o cavalo C4, dama G5, C5, e aí se toma de cavalo. Eu posso tomar aqui, e agora estou ameaçando um lance como torre G8, estou ameaçando um lance como dama D5, ou seja, até um cavalo D6, rei F8, bispo F3, torre, rei, até analiso um pouco essa variante.
e aqui a vantagem das pretas é muito grande. Então, outra ideia possível seria jogar peão por cavalo e peão por bispo, mas aqui, mais uma vez, abre a coluna G, e isso acaba sendo muito favorável às pretas. E por fim, o que foi jogado na partida, foi jogado bispo por G5, e agora torre G8, né? Então, esse é um lance bastante forte. E aqui eu até analiso algumas coisas, como H4, poderia ser uma ideia interessante, e as pretas simplesmente jogam dama C5, com ideias de dama D5, de dama por E5 e depois dama G3 cheque, porque o bispo está cravando o peão, né? Então esse dama C5 passando a dama para a ala do rei, acaba tendo aqui muitas ideias de ataque, né? Então até analisei um bispo F3, e aqui também tem um torre por G5, peão por e cavalo H, também aqui, ameaçando muitas coisas, né? A partir daqui poderia continuar com dama E2, agora captura em B2 e dispara o peão DC. Então realmente tem muita compensação, né? Então, o que foi jogado? Foi jogado o bispo F6, que é um lance mais natural. E aqui um lance muito bonito, um lance muito legal por parte das pretas, que é cavalo E3. Um lance muito bonito mesmo, porque, claro, um lance como peão por não adianta, porque eu dou cheque, aí aqui, né, aí aqui, rei, eu tô dando mate aqui com acho que até um bispo G1 aqui poderia ser bom, né? Nessa no mate em F2, se jogar um dama aqui, eu posso estar pensando em capturar. Então é uma posição aqui muito favorável mesmo, né? Até vou pedir uma ajudinha do peixe aqui para arrematar isso da forma mais simples, que eu não tinha analisado antes. É bispo G1 mesmo, aí dama E1 e eu capturo, né? Aí dama F2, eu posso trocar bispo F4, cavalo aqui, bispo G5, ou seja, basicamente tem uma qualidade a mais, né? Vou ganhar esse final. Então, como que seguiu na partida? A partida seguiu com cavalo por C4, cavalo por bispo por e dama por B2. E aqui a vantagem praticamente já é decisiva, porque um lance como torre B1 leva a dama por B1, né? E, por exemplo, se jogar dama por B1, toma mate aqui, torre por G4, né? Então, ele vai tomar em D4, depois no lance como dama E4, dama por E4, bispo por E4, e o final aqui é, além de ter uma qualidade a mais, os pretos têm um peão passado, vão passar um peão na ala da dama, e vão ganhar aqui com alguma facilidade, imagino, né? Então, ele acabou jogando um H3. Claro que um lance como dama por A1 está de bom tamanho para ganhar. As pretas jogaram bispo por E5, tomou. E o final aqui eu até não vou perder muito tempo nesse final, porque já não é bem a ideia do vídeo, né? O fato que o preto aqui tem um peão de vantagem, dois na verdade agora aqui, né? E conseguiram ganhar com certa tranquilidade, né? Esse H4 é interessante para criar um peão passado em H, mas aqui um pouquinho de técnica, as pretas controlaram as ameaças. Acabou sacrificando a qualidade aqui, né? Se jogasse, por exemplo, torre B5, torre C8, H5, ameaça um A4 aqui, tentando passar. Então o fato que trocou, aí torre lá, rei por B5, B4. Acabou passando um peão aqui de uma forma bem legal, né? B2, e aí as brancas abandonaram, porque é impossível parar A e B, né? Então, voltando aqui, fazendo um resuminho rápido, o que ficou de interessante dessa partida? Variante do avanço. Ficou aqui essa ideia de jogar bispo D7 antes de dama B6, um lance mais flexível, né? Talvez, aí eu não sei, né? Mas talvez querendo um pouco fugir dessa ideia que está na moda, esse sacrifício. Então, porque aqui com o bispo D7 as pretas evitam isso, né? E caem para variantes que estão mais acostumadas, digamos assim, né? Então, aqui bispo E2, cavalo E7, e aqui a partida mais ou menos se desenvolve de forma natural, até esse C4, um lance que nunca havia sido jogado antes e que foi a novidade teórica desta partida. Uma novidade teórica, assim, convenhamos, meia boca, né, porque não deu vantagem nenhuma para as brancas e as pretas conseguiram igualar aqui sem nenhum problema. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido um pouco os conceitos desta variante e acompanhe os próximos vídeos que eu vou estar aqui mostrando mais partidas, mais informações sobre a defesa francesa e claro, sobre a variante do avanço. E se você quer estudar a defesa francesa de forma mais acelerada, de forma mais profunda, no link na descrição deste vídeo tem um link do meu curso de Defesa Francesa 2300, onde eu mostro essas variantes e explico em mais detalhes tudo sobre a variante do avanço e também sobre as outras ideias, as outras linhas da defesa francesa. Então, peço também que curta, que compartilhe e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.